Opinião: Júlio Redel e Osmar Campreguer analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar Política com Pimenta. 7h mais 40. Estamos de volta no seu Repórter Cultura, edição desta terça-feira, dia 15 de agosto. Hora certa por aqui, sempre no oferecimento de Lojas RAR, desde 1921, sempre presente. E nós já estamos aqui com os nossos comentaristas apostos para começarmos mais uma edição do Política com Pimenta, edição desta terça-feira, dia 15 de agosto. Quero cumprimentar aí os nossos comentaristas. Júlio Redel, um bom dia para você, seja bem-vindo. Um bom dia, Odair, Osmar, né, Aldori, a equipe da rádio toda aí, a nossa querida audiência nesta terça-feira. Osmar, um bom dia para você. Bom dia, Odair, bom dia, Júlio, bom dia, Aldori, nossa audiência e nós, quem estamos assistindo também. Muito bem, o primeiro tema da nossa discussão de hoje, os assuntos aqui que serão debatidos, nosso debate do dia de hoje, é a questão do Zanin. O Zanin, novo ministro do Supremo Tribunal Federal, mas uma notícia que veio em pauta ontem: mulher de Zanin atua em 14 processos no Supremo Tribunal Federal. A advogada Valesca Martins, mulher do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, atua em ao menos 14 processos na corte. Todos esses casos foram ajuizados por Zanin e a mulher nos últimos anos, enquanto eram sócios no mesmo escritório. Por ter assinado as peças, Zanin está impedido de julgar esses casos e eventuais novas ações em que sua mulher atue como advogada. Valesca Martins é advogada em 14 ações que foram ajuizadas pelo escritório do casal, sendo Lula parte em 6 delas, o PT em 2 e um dos filhos do presidente em uma ação. As outras são em nome de aliados políticos de Lula, como o governador de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB, e os envolvidos na Operação Lava Jato. Júlio Redel. Então, né, isso é uma situação que fica bem complicada, né? Por lei, né, o Zanin está impedido de julgar esses casos, né, porque foi iniciativa dele, né, foi ele que assinou aí os processos, mas agora sua esposa, né, ela continua. E o ministro também estaria impedido de julgar os casos que estariam envolvendo, então, no caso, a sua mulher, né, parentesco aí. Mas é uma regra que, inclusive, pode ser mudada, né? Eu não acompanhei se deu desfecho ou não, mas até sexta-feira, justamente, eles estavam discutindo isso lá no STF, né? O próprio STF avaliando isso. É algo que possibilitaria, inclusive, a todos os demais juízes do país poderem julgar processos aonde cônjuges, companheiros ou parentes até terceiro grau pudessem aí estar envolvidos como parte do outro lado. Gilmar Mendes e o Fux, né, o Luiz Fux, votaram favoráveis. Já o Edson Fachin, Rosa Weber e o Barroso votaram contra, ou seja, pela manutenção. Mas é uma situação, moralmente falando, que não deveria nem estar sendo questionado. É uma vergonha, né? O fim dos tempos isso, é praticamente um deboche. E vindo do STF, é só mais um deboche, né? E aí eu vou comentar aqui o que aconteceu, inclusive, na semana passada, com relação à eleição, não sei se foi comentado ou não, mas, né, a eleição do novo ministro do Supremo, né? Aquela eleição toda combinada, né? Onde é que se colocou aí o Barroso como presidente e depois a votação pro vice. E aí, ao proferir justamente o resultado da eleição, né, a Rosa Weber para o vice colocou lá o Edson Fachin 10 votos e Alexandre de Moraes 1. Claro que estava tudo combinado, mas gerou aí uma situação muito, muito complicada e muito vergonhosa para o próprio STF, né, porque o Alexandre de Moraes ainda disse, se a eleição fosse no TSE, seria meio diferente, né, isso que ele quis dizer. E o Gilmar Mendes, ainda brincando, colocou, vai colocar esse pessoal no inquérito. Ou seja, novamente, foi tudo combinado, mas é uma falta de respeito, né, com o cidadão, essa situação do deboche. Nós estamos falando da Suprema Corte, né, que envergonha hoje a nossa sociedade brasileira. Então, é complicado tudo isso, sabe? Ver isso vindo de um STF hoje, que deveria representar a mais
alta corte nossa, do Supremo Federal, da questão do juiz, né? Porque eles são advogados, né? A maioria deles aí são advogados indicados politicamente. Então é muito vergonhoso isso. Resultado do quê? De nós termos aí justamente um Senado também acovardado. Então essa questão da votação, sendo familiar ou não, infelizmente é algo que também não deveria nem ter sido pautado. Mas tem que se obrigar. Já há várias situações que aconteceram que os ministros deveriam ter sido justamente se manifestado contra por terem algum vínculo, não aconteceu, né? Infelizmente. Então, a credibilidade hoje do nosso Supremo, infelizmente, frente à sociedade toda, é uma vergonha. Osmar, como é que você vê toda essa situação, Osmar? Boris Casoy. Boris Casoy. Bom, eu concordo com o Júlio quanto o ministro deveria se dar por impedido. Legalmente pode até ser questionável, mas no caso do Zanin, ele tem que se dar por impedido, porque inclusive ele vai se beneficiar do resultado, porque ele vai receber pelos processos, pelo trabalho da esposa dele. Então, ele teria que se dar por impedido legalmente e, com relação à participação dos ministros, hoje, no caminho, eu vi que o ministro Mendonça foi liberado para votar no projeto do marco temporal lá, que inclusive ele tinha questionado essa questão, porque ele assinou as peças, que na época que ele era procurador, o ministro, enfim, e ele foi liberado para votar. Então, se abriu uma porta. Eu acho que jamais poderia ter parente interessado, amigo, com processo no Supremo, porque isso gera uma desconfiança. Mesmo que o voto estivesse mais tecnicamente embasado, mesmo assim gera uma desconfiança, né? Não deveria ter. Então, eu acho que o Zanin deve se dar por impedido, até por ser impedido legalmente, porque ele vai, como eu disse, ele vai se beneficiar do resultado, porque se quem o contratou vencer o processo, a esposa dele vai ter rendimento, vai ter honorário, vai ter vantagem. Então, até por isso, ele deveria se dar por impedido. E eu acredito que é isso que vai acontecer, deve acontecer. Com relação à eleição no Supremo, na realidade, é uma formalidade que tem que ser feito o voto, porque todos sabem qual é o resultado, mas é uma formalidade só cumprida, só isso. Muito bem, a questão toda ali também é como é que votam, né, depois os demais ministros, sendo que sabe-se que o processo vem de um dos seus parceiros de toga. Então fica aquela situação sempre de desconfiança. Pô, mas como isso veio do escritório de um dos ministros, dos 11 que estão ali, como é que os outros mesmo... outro, em tese... exatamente. Então, mesmo que eu esteja impedido de votar, veio do meu escritório, mas como é que você, que é meu amigo, o Júlio, que é meu amigo, vai votar, né, a gente participando da mesma casa, né, nesse caso judiciária. Então fica sempre aquela situação de desconfiança, com certeza. O segundo tema da nossa discussão no dia de hoje tem a ver com o Tribunal Superior Eleitoral. Eu gostaria de ouvir até o Osmar, que o Osmar, sendo da advocacia, talvez tenha até uma explicação mais técnica a respeito dessa situação. Mas o ministro Benedito Gonçalves aplicou uma multa contra um advogado que pediu ali no TSE a anulação do julgamento de Bolsonaro que tornou ele inelegível. Depois que ele fez esse peticionamento ali, esse pedido, o ministro Benedito Gonçalves aplicou contra ele uma multa de R$ 26.400 por ele ter pedido essa anulação do julgamento e ainda, além disso, tornou o advogado Anildo Fábio de Araújo bloqueado temporariamente do sistema de peticionamento do TSE, até o pagamento total da multa, Osmar. Bom, para você advogar para alguém, você tem que ter uma procuração dele. Você não pode simplesmente ter um processo do Daír, eu não sou advogado contratado, eu não tenho procuração, eu vou defender você no processo. Então, para começar, aí já tem um problema, porque ele não é advogado do réu, ele tem que ter procuração do réu para pedir anulação, para advogar em nome do réu.
Então, aí já é uma situação que não combina, não está legalmente fundamentado. Então, ele, de fato, foi condenado. Eu até vi que foi por litigância de má-fé. É quando você usa fatos que não são verdadeiros para tentar defender, para tentar peticionar, para tentar enganar a justiça, em outras palavras. Então, não vejo esse advogado deve ser algum parente do senador Duval lá, que mais ou menos nessa linha que ele advoga. Então, a multa é por isso, porque ele não podia protocolar no processo, porque ele não é advogado, em primeiro lugar. Segundo lugar, ele até defendeu os atos de 8 de janeiro, dizendo que a soberania do povo pode fazer qualquer coisa. Mas, independente do conteúdo da peça, ele não poderia ter advogado, não poderia ter peticionado. Por isso que ele foi multado, bloqueado, e essa é a razão da multa. Muito bem, Júlio. É tudo muito estranho, né? Infelizmente é tudo muito estranho aí vindo do Supremo, vindo do TSE, né? Esse aí não é aquele do tapinha nas costas, missão dada e missão cumprida? Então, todas essas questões aí envolvendo esse ministro, né? Que ele já cogitou-se, inclusive, o nome do ministro Gonçalves como indicação para o próximo ministro do Supremo. Então, tudo isso fica aí à mercê da dúvida, né? Porque nós vivemos hoje num período de censura não declarada, mas evidente dentro do Brasil, né? É perseguição a apoiadores do ex-presidente da República, é uma perseguição a seus advogados ou a quem eles se representam, é uma perseguição aos próprios veículos de comunicação, né? Que são aí, que são fora do consórcio. Em decisão recente, inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu aí que os veículos de comunicação podem ser condenados por fala de seus entrevistados. Então, isso gera uma insegurança muito grande, né? Você faz uma entrevista, você faz um programa de debate, e aí, simplesmente, o seu veículo de comunicação ele pode ser vinculado, porque eu aceitei, e a gente sabe que isso só tem um lado. A gente só sabe que isso só tem um lado que vai ser cobrado. O outro lado não é cobrado com essa mesma intensidade, né? Com essa mesma grupo de checagem, como a gente pode dizer. E, novamente, aí vem aquela pergunta, cadê a OAB? Né? Cadê justamente o órgão que representa os advogados? Né? Cadê o nosso Congresso? Cadê os nossos senadores? É isso que nós temos aí, 8 meses no governo, e é isso que a gente está vendo, essa perseguição. E o nosso judiciário, infelizmente, em detrimento aí a todas essas situações que vêm acontecendo. Né? Qual é a grande preocupação do nosso judiciário? Né? Daquele judiciário do Supremo, como a gente vem falando. Né? As questões mais simples, né? Igual aí do posse de drogas. Eu vou colocar aqui uma situação que eu achei ridícula, né? Mas no próprio discurso do Moraes, quando ele foi defender a questão da posse, ele criticou a qualidade da maconha, da droga no Brasil. Ele colocou lá no seu discurso, né? Disse que narcotraficantes encontram um grande mercado consumidor no Brasil, gigantesco. Lamentavelmente, um mercado consumidor de drogas de menor qualidade do mundo. Ressaltou, então, o magistrado ao sugerir que usuários de drogas em outros países europeus, morrem menos do que os viciados brasileiros, porque lá a qualidade é maior e a nossa qualidade da droga é ruim. Então, esse é o tipo de comentário que o ministro do Supremo coloca quando ele vai defender alguma coisa. Essa é a grande preocupação que tem o nosso judiciário brasileiro. Ele se preocupa com drogas, ele se preocupa com o que as pessoas falam, mas com o que deveria ser realmente motivo de a gente se preocupar juridicamente, aí não se faz. Muito bem, eu quero mudar agora a nossa pauta lá para a Argentina. Vamos sair aqui do Brasil, vamos lá para a Argentina, porque Javier Milei surpreendeu nas eleições primárias lá da Argentina. Eles têm um sistema de eleições diferentes lá da nossa aqui, fazem essas eleições primárias justamente para retirar aqueles partidos e candidatos nanicos que não conseguem pelo menos 1,5% ali das intenções de voto nessas primárias, mas com mais de 30% dos votos, o economista libertário Javier Milei, da coalizão A Liberdade Avança, venceu as eleições primárias na Argentina, realizada no último domingo. O grupo de Milei representa liberais e conservadores.
Já as outras coalizões formadas por aliados do ex-presidente Maurício Macri, Juntos por el Cambio, e da ex-presidente Cristina Kirchner, União pela Pátria, defendem ideais de centro e de esquerda. A vitória de Milei contraria a maioria das pesquisas eleitorais que lhe conferiam cerca de 20% de intenções de voto. Autodeclarado libertário e anarcocapitalista, que não tem a ver com narcotráfico aqui, anarcocapitalista significa uma corrente que defende a inexistência do Estado, Milei apresenta discurso em defesa do livre mercado, das privatizações e das liberdades individuais, como a posse e o porte de armas de fogo por cidadãos comuns. E aí, gente, esse crescimento do Javier Milei em detrimento das pesquisas, davam 20%, mas acabou ganhando 30% e é o líder nas primárias lá na Argentina, surpreendendo, entre aspas, aí a mídia internacional. Júlio. Olha, muitos estão comparando esse candidato aí, o Javier, aí, com o nosso Bolsonaro, né? Mas as relações, os comparativos, na verdade, elas ficam apenas pela questão de ser um antissistema, né? Basicamente isso. Né? Na época, teve aí o Macri que buscou aí tentar reestruturar a Argentina, mas ele não fez o que deveria ter sido feito, né? Que foram as reformas. Ele mesmo assumiu que foi um erro, né? E colocou aí a culpa de não ter também uma renovação, mas justamente no Congresso, né, da Argentina para conseguir a aprovação. O que vê-se já com bons olhos essa mudança de agora, né, porque vê-se aí a necessidade e aí a condição de fazer justamente essa mudança das reformas. E aí é isso que o povo da Argentina ele busca, né? Ele busca transparência, e aí quando eu falo transparência, a gente já tem que dar os parabéns para a Argentina, né? Porque pelo que eu vi aí, alguns comentários, lá a urna eletrônica, ela gera um comprovante impresso para conferência posterior. Então, parabéns para a Argentina, né? Então a gente consegue ter aí um pouquinho mais de confiança nas urnas de lá do que as nossas daqui. Não que as daqui sejam ruins, claro que o STF, com certeza, ele garante a integridade do resultado. Mas, com relação à eleição de lá, justamente surpreendeu, né? A eleição da Argentina ela é um pouquinho diferente, porque, assim, entra todo mundo no mesmo pacote, né? Inclusive candidatos, 2 candidatos, às vezes, do mesmo partido, né? Então, eu vi ali, acho que o quarto e o quinto candidato aí eram, inclusive, dos partidos do segundo e terceiro mais bem colocados. Então, eles não fazem uma prévia de candidatos anteriores, como nós fizemos aqui, aquelas convenções, os Estados Unidos também fazem lá também. Então, vai todo mundo meio balaio. Agora, sim, justamente ficam aí aqueles mais bem colocados. Então, é uma opção agora, né, que o povo da Argentina tem para mudança, né, sair aí do peronismo, da esquerda, né, e ir justamente para uma situação mais alinhada ao próprio livre mercado, a redução do Estado, que é o que defende esse candidato. Claro que a mídia convencional, ela trata, e eu inclusive vi no meio de comunicação, como ultradireita, já não é mais extrema-direita, é ultradireita, né, quando tem alguém que é fora um pouquinho do centro. Inclusive, em postagem do nosso próprio ministro da Justiça, né, o Flávio Dino, ele atribuiu aí como um monstro, sendo esse candidato aí da extrema-direita, segundo ele. Né? E aí, novamente, a gente tem que reforçar quem é o nosso Flávio Dino, né, que é o nosso ministro da Justiça, que foi os 2 últimos anos governador do Maranhão, um dos estados mais pobres do Brasil, e que não fez nada e que deveria, inclusive, estar preso, né, por fazer fake news e não ter feito o seu trabalho lá no começo do ano. Mas, realmente, assim, a Argentina tem uma opção de conseguir ser uma mudança e vai ser um espelho aí para toda a América Latina, também para o próprio Brasil, nessas eleições que devem acontecer lá em outubro. Só lembrando também, além de outros adjetivos aí que você usou para o Flávio Dino, ele é filiado ao Partido Comunista do Brasil. E declarado, Osmar, né? Tem orgulho de declarado. ser comunista. Exatamente. Osmar, essa situação lá da Argentina, como é que você está encarando isso, esse crescimento da direita por lá? Informação errada sobre o Flávio Dino. Ele é filiado ao PSB, foi do Partido Comunista. Ele pegou o estado mais pobre do Brasil, que foi governado pelo Sarney por 50 anos,
e continua o estado mais pobre do Brasil. Isso é verdade. Com relação à Argentina, algumas coisas que eu acho positiva. A ideia de mudar de lado, mudar de orientação política. Esse governo aqui é ideologicamente de esquerda e a tendência é que ganhe um de direita, o de centro-direita. Eu sou contra a extrema-direita e esse ali, os argentinos vão conhecer, se elegerem, vão conhecer o lado bolsonarista, como é que se governa. O mal que foi feito para o Brasil, eles vão conhecer agora, tá? E eu espero que, de fato, esse grupo político perca a eleição, mas perca para aquela senhora lá que foi ministra, não sei se é Bulico o nome dela. E eu acho que a solução não está no extremo. Ela precisa ser uma solução, mas a Argentina, ela não é porque é esse grupo que a Argentina, ela está há mais de 60 anos em crise. Quem quer ser menos superficial pode começar a puxar lá. Desde 66 que ela está em crise, com militares no poder, a direita, ela ficou 50 anos com a direita no poder e continua em crise. No ano de 2000, o próximo de 2000, o Fernando de la Rúa venceu a eleição e teve que renunciar pelo caminho. Por quê? Porque ela não sai da crise, porque ela não consegue enfrentar os problemas. Sendo o de direita ou de esquerda, eles não estão buscando a solução para a crise, para o problema. Então, independe do governo, não é uma canetada que vai resolver. É muito trabalho de 2, 3 décadas para conseguir salvar a Argentina. Porque o que eu vi é que há 20 anos tinha 2 milhões na pobreza, agora tem 4. Tudo piorou na Argentina porque não se busca soluções há mais de 60 anos. Então, esse é um problema. Eu, sinceramente, espero que esse grupo do peronista ali perca as eleições, porque eu defendo a alternância do poder, que isso é bom para o país. Muda uma hora, vai uma, outra vai outra, isso traz benefícios para o país. Só espero que não seja gente maluca, que o nosso Doval foi para lá, e não seja isso. A pessoa que se mostrou, que venceu as eleições, as primárias ali, ela é uma pessoa muito esquisita, vamos dizer assim, para não ser mais específico. E vamos esperar que ganhe uma pessoa equilibrada, independente. Eu gostaria que ganhasse o grupo do Macri, né? Que é o segundo colocado, me parece. Acho que essa seria uma tendência mais razoável. Esse negócio de queimar tudo, jogar tudo fora e fazer novo, dinamitar o Banco Central, coisa assim, isso não são soluções para um país, né? Mesmo que parece popular, mas não é solução. Então, esperamos que a Argentina consiga encontrar o caminho que isso é bom para o Brasil. E eu achei essa fórmula aí de primárias muito boa, né? Eliminaria muitos candidatos, muita perda de tempo, só que eu acho que devia ser uns 5% só, até que pudesse participar, mas achei essa forma bom, porque já elimina muitos candidatos fracos no começo, né? O padre Kelmo não estaria lá. Muito bem, gente, nós vamos ficando por aqui então com Política com Pimenta desta terça-feira. Voltamos na quinta, a partir das 7h35, 7h40, como todos os dias, todas as edições do Política com Pimenta. Júlio, um abraço para você, até na quinta. Um abraço Odair, Osmar, Adori, né, a nossa equipe da rádio e a nossa querida audiência. Então, outra ótima terça-feira, até na quinta-feira. Osmar, até na quinta. Bom dia, Odair, bom dia, Júlio, bom dia, Adori, nossa audiência, até quinta então.